Sonhei que uma pomba branca pousou na janela do meu quarto do Hotel Savoy, em Londres. Parecia uma ave comum, mas os olhos eram de acunim, que logo transformou-se em gente. Pediu para perdoá-lo e perguntou se eu tinha gostado dos presentes. Falou que a ideia do sétimo livro era divina, termo que, vindo de um demônio, era o maior dos elogios. E a ocasião merecia uma celebração. Iríamos os dois, ele, a pomba, e eu, o corvo, de Allan Poe, até o castelo de Windsor. O russo queria que eu fosse com ele roubar os estudos anatômicos de Leonardo da Vinci, do início do século XVI, lá guardados. Ele soltou gargalhadas pelos céus, dizendo que se eu achava que as escadarias do Museu Guggenheim eram ideia recente, estava totalmente enganado. Leonardo da Vinci, 5 séculos atrás, já pensara numa escada em forma de caracol. O russo estava certo. Se o leitor perguntar qual a parte mais relevante desta narrativa, eu respondo que é o sétimo livro da Heptapla. A Hexapla de Orígenes, meu antepassado, contém as 6 mais importantes traduções e adaptações da Bíblia. A adição do sétimo livro oferece uma alternativa de felicidade, extraída das mentes humanas mais privilegiadas, tão diferentes e ao mesmo tempo tão iguais, como Trotsky, Lenin, Smith, Keynes, Piketty e tantos outros. Com o aval dos 7 livros sagrados, vislumbraríamos a possibilidade de reduzir as abismais desigualdades entre as pessoas que habitam o nosso planeta. O sétimo livro da Heptapla oferece-nos a tão sonhada dignidade, a justiça que Sócrates ensinara a Platão, os filhos dos pobres terem acesso às mesmas benesses que os filhos dos ricos. Refiro-me à casa, comida, boa educação. Será a melhor coisa do mundo. Pena imaginar que minha obra será lida somente por meus parentes e amigos. Proust, Dante, Goethe, Cervantes, Shakespeare, Flaubert, Dostoiévski, Balzac e outros simplesmente colocaram no papel os mistérios que povoam as nossas almas. Nós, seres humanos, somos previsíveis e repetitivos. Nas páginas finais de Pais e Filhos de Ivan Turgenev, Bazarov, que a vida inteira emitiu opiniões baseadas na ciência, ridicularizando a espiritualidade, na hora da extrema-unção, não a rejeita. Pede apenas que esperem um pouco mais. Dona Giselda falou algo que eu nunca esqueci. Ela conheceu meus pais numa festa da escola. Disse-me uns dias depois que os dois olhavam para mim com o mesmo amor e doçura que Vassily Ivanovich e Arina Vassilevna olhavam para o filho Bazarov. Melina também comentou que me achava uma mistura de meus pais. Meu pai era de uma generosidade imensa, quase ao limite de tornar-se vítima da maldade humana. Mataria por mim. Minha mãe era amorosa, sensível e com um talento ímpar para fazer justiça sem magoar ninguém. Não mataria em nenhuma circunstância, mas diria claramente o motivo pelo qual não o faria. Quando eu li Pais e Filhos, senti que a obra teria forte impacto em minha vida. Eu li Crepúsculo dos Ídolos, de Friedrich Nietzsche, e isso me ajudou a entender Turgenev. Bazarov se dizia um nihilista. Na realidade, Turgenev precede Nietzsche no uso da expressão. Acho que foi o personagem Nicolai quem diz que nihil era nada em latim. Quem dera eu fosse o Zaratustra da obra de Nietzsche, o Übermensch, que viu, sofreu, amou e experimentou a morte e a vida. O homem superior, capaz de superar ressentimentos e culpas, olhando para o sentido da vida, suas ambiguidades e incertezas, mas livre para ser, como no mito de Platão. Nietzsche construiu Zaratustra como um além-homem, que ironiza os ideais do homem moderno, rompendo com a hipocrisia e o niilismo. Da boca de Zaratustra sairia a frase Gott ist tot, Deus está morto, que Melina adorava. Bazarov era frio.
Seu niilismo aparece quando não se curva diante da autoridade e nada admite sem provas. Dizia que um bom sapateiro seria mais útil que Goethe, pois o mundo necessitava mais sapatos do que poesia. Ledo engano. Bastou-lhe um amor para que explodisse em seu peito um mundo de contradições. Na parte final de Pais e Filhos, Turgenev descreve um cemitério rural, onde há um túmulo, que nenhum homem encosta ou animal pisa. É onde está enterrado Bazarov, o jovem nihilista da história. Quando seus pais visitam seu túmulo, caem de joelhos e choram muito tempo. O sofrimento do casal é o oposto do niilismo do filho morto ali sepultado. Será possível que orações e lágrimas sejam inúteis? O autor pergunta. E responde que seja qual for o coração que se esconda em um túmulo, as flores nele crescem e falam de paz e vida eterna. Minha busca por parentescos foi meu equivalente cósmico da fraternidade entre as pessoas. Seria como reencontrar o clã original, as ossadas dos 5 primeiros espécimes de Homo sapiens, desenterradas das areias do Marrocos. E se os deuses, reis, sacerdotes e sábios foram ungidos com óleo sagrado num ato de elevação e proximidade a Deus, que isso também possa valer para os homens comuns, os poetas, os mentirosos, os frágeis, os tristes e todos os demais. Borges dizia que os poetas são minúsculos criadores, gerados à imagem e à semelhança de Deus. A palavra vale mais por seu sentido lúdico. Mas o escritor também expressa sua perplexidade com o poder da palavra de transmitir o saber dos tempos primitivos até nós. É impressionante o valor da memória transmitida pelos homens. Geração após geração, no escutar e no repetir das vozes, nas gravações dos pergaminhos e nas páginas dos livros. A linguagem é um dos humores vindos do próprio Deus. Para Borges, o que importa na poesia das coisas é despertar a paixão e o gozo. O primeiro impacto ao ler um poema que nos toca jamais se repetirá. Como foi para mim a cena do filme Amarcord, de Federico Fellini, em que todos saem nos barcos em meio à neblina para ver o enorme transatlântico passar. Quando ele surge no mar, todos exclamam frases de emoção. Um cego, como Borges, implora aos demais: digam-me como ele é! Os clássicos são nada mais do que formas belas e inteligentes de contar as histórias do homem. Como disse Wilde, a arte nos revela as belezas que a alma humana é capaz de mentir. Borges amava metáforas, e são as mais simples que resistem ao tempo. A solidão e a noite, por exemplo. Mas ele dizia valorizar a visão justa e generosa da realidade, como o fez Martin Buber na obra Eu e Tu, ou na poética livre de Walt Whitman, em Folhas de Relva. Akunin garantiu-me que os humanos dos quais eu descendia eram os chamados Cro-Magnon, que ao contrário dos Neandertal, que eram egoístas, matavam uns aos outros, comiam as carnes de seus irmãos e que por isso desapareceram, os outros tinham sentimentos de união e camaradagem. Por isso sobreviveram. Eles souberam se adaptar, eram darwinianos sem saber. Caçavam em grupos e moravam em cavernas. Usavam utensílios e aprenderam que o fogo roubado de Zeus no Olimpo por Prometeu ajudava a dar gosto aos alimentos, proteger do frio, espantar animais ferozes e iluminar nas noites escuras. Sobrava-lhes tempo e amor para rabiscar figuras rupestres, objetos, animais e homens nas paredes das cavernas, com os pigmentos de plantas que encontravam pelo caminho. Eles produziam arte. Estava certa a sacerdotisa pitonisa, a qual absorveu os vapores divinos e fez corretas profecias. Encontrei o amor, tornei-me um médico dedicado e perdi meu pai. Li bons livros e aprendi um pouco da história e das artes. Deixei entrar em minha vida os demônios, mas lhes dei a chance do perdão. Como Abraão na história do Decameron,
tornei-me um bom cristão, protegido de meus erros por alguma representação judaica do Espírito Santo. Deus é um, e são iguais os nossos santos. Contudo, não foi fácil reconhecer em mim as marcas dos meus parentescos menos agradáveis. Refiro-me, por exemplo, às evidências trazidas por Acunim e Melina sobre minha consanguinidade com o detestável Rasputin ou o temido Vlad III. O leitor lembrará que o russo me enviou um maldito envelope lacrado contendo a análise genética dos cabelos e polpas dentárias de Adolf Hitler e sugeriu que jamais o abrisse. Seria desonesto chegar ao final desta narrativa sem revelar o seu conteúdo. Quando Acunim sugou o meu sangue, infectou-me com algumas das sequências genéticas do maldito nazista. Mas o demônio mentiroso sentiu pena de mim. Por sorte, sua saliva continha também bons genes, sobretudo os do amor à leitura. Ele adorava os clássicos, as bibliotecas e as belezas que a cultura trouxe ao mundo. Essa herança seria a minha redenção. Boccaccio, Dante, Cervantes, Shakespeare, Dostoiévski e tantos outros ajudaram a contar minhas 1001 noites. Os livros invisíveis de La Biblioteca de Babel e as viagens de Acunim e Melina impediram que Shahriar executasse minha Sherazade. Borges gostava das metáforas simples, o tempo e o rio, o infinito e o mar, a mulher e a flor. A minha seria o livro e o mundo. O nome da rosa de Eco era a biblioteca. A literatura deu sossego aos meus demônios.